O último relatório da Agência Internacional de Energia diz que 35% das soluções tecnológicas que nós vamos precisar para descarbonizar o mundo até 2050 ou não existem ou estão ainda numa fase muito prematura. Se nós estivéssemos aqui a falar há 2 anos atrás, estávamos a falar de 50%. Portanto, a evolução foi enorme. O objetivo da inovação da Galp é, de facto, constituir um portfólio de oportunidades para apoiar a empresa na transição energética que estamos a fazer. E, portanto, se nós pensarmos num funil, aquilo que estamos a dizer é que a inovação está no início do funil das oportunidades da empresa e, portanto, aquilo que temos que fazer é abrir as portas à sociedade, ao ecossistema de inovação, às startups, à academia, às universidades, aos nossos concorrentes, a todas as empresas que queiram testar soluções em ambiente real, em plena parceria connosco. O dia de hoje é muito importante para nós, é um marco, porque nós participamos em vários programas de aceleração de startups, mas este dia é o dia em que nós acabamos o nosso programa de startups, aquele que é liderado integralmente pela Galp. E, portanto, é um momento de festa, no qual partilhamos os resultados que temos com os programas de startups que trabalhamos e um momento de celebração e de enaltecer a coragem que todas as startups têm em se apresentarem as suas soluções e, portanto, nós transformamos este momento do Startup the Future, que é o programa que é liderado pela Galp, num momento de celebração desta ligação destes dois mundos que é tão importante para o desenvolvimento do país e do mundo. A Direção de Inovação diariamente trabalha muito próximo com as unidades de negócio e, portanto, nesse sentido, aquilo que nós fazemos é um levantamento constante das necessidades e das oportunidades. E, portanto, nós acreditamos que quando nós falamos com o ecossistema externo, principalmente com startups, nós queremos dizer de uma forma clara quais são as oportunidades que elas têm em trabalhar connosco. E, portanto, nesse sentido, nós constantemente identificamos as áreas e as oportunidades e, no fundo, os grandes desafios que temos internamente para que, desta forma, a startup, quando se apresentar à Galp, já pode ter uma oportunidade real de fazer um piloto connosco, portanto, testar a sua solução, tendo acesso às nossas pessoas, tendo acesso ao nosso know-how, tendo acesso aos nossos dados, tendo acesso à realidade do que é uma empresa como a Galp. O último relatório da Agência Internacional de Energia diz que 35% das soluções tecnológicas que nós vamos precisar para descarbonizar o mundo até 2050 ou não existem ou estão ainda numa fase muito prematura. Se nós estivéssemos aqui a falar há 2 anos atrás, estávamos a falar de 50%. Portanto, a evolução foi enorme. E esta evolução acontece porque as empresas, as instituições de investigação e desenvolvimento e as startups e as entidades governamentais conseguiram, de facto, colaborar no sentido de acelerar este caminho que nós estamos a fazer. E, portanto, não é possível fazer um caminho sozinho. Para nós, de facto, conseguirmos fazer o caminho da transição energética, temos que abraçar, eu costumo dizer, o desconhecido. Nós sabemos o caminho que estamos a fazer, mas muitas vezes não sabemos quais são as soluções que vamos vingar. E, portanto, temos que constituir uma cultura de inovação que tenha capacidade para testar de uma forma rápida e ajudar as startups que trazem as soluções a perceberem de que forma é que conseguem adaptar as suas soluções à realidade de um potencial cliente, de um potencial parceiro.